Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. E vamos que vamos, crescendo no entendimento do Pai. Esse é o tema, queridos. Reconciliação versus condenação. Esse é o tema. Olha o que o apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19. Paulo disse assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Observe que nesse contexto o apóstolo Paulo está falando que eles tinham recebido o ministério da reconciliação. Deus havia lhes otorgado a palavra da reconciliação. O apóstolo Paulo disse que tudo isso provinha de Deus. Era algo feito da parte de Deus para com o homem. Não era do homem para com Deus. O que acontece é que a tradição religiosa, eles fazem o famoso apelo bíblico, que não é bíblico, tá? Mas eles dizem que é apelo bíblico. É o apelo para aceitar Jesus. Não é bíblico, mas eles dizem que é um apelo bíblico, né? Então a tradição religiosa, eles fazem esse famoso apelo antibíblico, diga-se de passagem, e diz que você precisa aceitar Jesus, que você precisa fazer parte de uma instituição religiosa, que você na verdade não é filho, você é uma criatura, e para se tornar filho, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só que isso nunca dependeu do homem. Essa parte de reconciliação, de aceitação, de acolhimento, de restauração, essa parte nunca competiu ao homem. Ela partiu de Deus. Olha lá, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E colocou em nós a palavra da reconciliação. Então não foi o homem que se viu separado de Deus, se sentiu separado de Deus e correu atrás de Deus. Não, nunca dependeu do homem. Sempre dependeu do próprio Deus. Foi da vontade de Deus. Foi do interesse de Deus. Foi pelos critérios de Deus e não do homem. Nunca foi por nenhum tipo de obra meritória. Nunca foi porque o homem se arrependeu e disse, sabe de uma, eu vou me reconciliar com Deus. Não. Tudo isso provém de Deus, disse Paulo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e colocou em nós a palavra, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é,
Deus estava. Isso é interessante aqui, o emprego do verbo. Que Deus não está mais em Jesus Cristo. A manifestação de Jesus Cristo, ela já se findou, ela acabou. Por isso que a tradição religiosa, até hoje eles oram ao Pai em nome de Jesus, porque eles enxergam ainda a manifestação do Filho do Homem. Só que essa manifestação, ela não existe mais, porque essa manifestação do Filho do Homem foi para o cumprimento da lei. Se eu faço menção desta manifestação humana de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus. Quando eu faço esta menção do nome de Jesus, ou Jesus de Nazaré, como ser humano, como aquele que estava no cumprimento da lei, eu estou dizendo que a lei ainda vigora. Porque ali era uma manifestação exclusivamente para o tempo da lei. Deus se fez carne para cumprir a lei de Moisés, para arrancar o ministério da condenação e estabelecer o ministério da reconciliação. Então, 19. Isto é, Deus estava, não está mais, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e disse Paulo, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, aquilo que Cristo fez na cruz, aquela obra que Cristo fez para livrar o povo debaixo de um ministério de condenação e trazer o povo para o pacto da reconciliação, aquilo foi feito de uma vez para sempre. Cristo, ao cumprir todas as coisas, ele entregou o reino ao Pai para que Deus fosse tudo em todos. Agora, esta palavra, esse ministério ficou sobre os homens. Deus agora colocou, por assim dizer, essa responsabilidade aos homens. Cristo fez uma obra perfeita, reconciliou o povo com Deus, e agora os homens receberam esta palavra, este ministério, para pregar essa mensagem de reconciliação. Não é que o homem está reconciliando, não é que o pastor vai reconciliar você com Deus. O líder diz assim, vem aqui aceitar Jesus. Em outros casos, aquela pessoa estava afastada da igreja, aí ele diz assim, vem aqui para você se reconciliar com Deus. Nós vamos fazer aqui a oração da reconciliação. Como se ele tivesse ali mediando um relacionamento daquele homem que supostamente estaria separado de Deus, e o pastor, o líder religioso, estaria agora mediando aquela situação. Mas não pode. Não pode, porque Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus de Nazaré, Jesus, homem. E Jesus já mediou os povos, Jesus já mediou as alianças, Jesus já mediou os pactos. Ele foi o único mediador entre Deus e os homens. Tanto é que ele não está mais, nós temos essa mensagem aí, uma mensagem bem antiga, ele não é mais o mediador, ele não está mais mediando, porque ele já fez isso de uma vez por todas. Agora, nós temos esta palavra acolhedora, essa palavra reconciliadora, esta palavra que mostra, que testifica que Cristo já fez uma obra perfeita de reconciliação. Então, o ministério da reconciliação não é para você estar se reconciliando com Deus agora. É para mostrar que todo filho de Deus ele já está reconciliado com o Pai pela obra de Cristo. É para apresentar um evento, perfeito. É para apresentar um pacto perfeito. Essa palavra de reconciliação hoje é para trazer um entendimento dos feitos de Cristo na cruz. Então, o que acontece hoje? As pessoas estão pregando por aí
uma mensagem de condenação. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não ir para a igreja, você não vai ser arrebatado no último dia. Se você não se batizar nas águas, você não é salvo. Quer dizer, uma mensagem sempre de acusação, de condenação. Por quê? Porque é uma mensagem anticristo, antibíblica. Porque eles estão olhando algo antes de Cristo. Eles não estão olhando para os feitos de Cristo. Quando você olha para os feitos de Cristo, você se vê perfeito. Quando você olha para os feitos e olhar e entender, né? Quando você entende o que Cristo fez, o tetelestai, está consumado. Quando você olha para a realização de uma obra perfeita em Cristo, você se vê incluso nesta obra, você se vê perfeito, você se vê um salvo, você se vê um abençoado. E sem nenhum tipo de condenação, porque você está incluído nesta obra de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, eu volto a repetir, a palavra da reconciliação, ela já está, né, digamos assim, em evidência na vida daqueles que conhecem esta palavra. Agora, na vida de quem não conhece, ele está sempre em busca dessa reconciliação, porque eles se veem separados de Deus, porque eles olham para quem? Eles não olham para Cristo, eles olham para si. Quando você olha para você, você não se vê em Deus. Porque você vai se ver um fraco, você vai se ver um pecador, você vai se ver como um indigno, porque não é por sua dignidade, não é por sua obra de justiça, é pela obra de justiça de Cristo. Não é pelo feito do homem, foi pelo feito de Cristo. Então, para eu me ver perfeito, eu preciso olhar para aquele que é perfeito. E não olhar para mim, porque nós somos imperfeitos. Paulo disse, não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo avançando para o alvo. Que alvo? Cristo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para alcançar aquilo por quem eu fui alcançado. Então, nós fomos alcançados pela graça do Pai. Então, quando eu olho para esta graça, para essa manifestação de Deus na minha vida, eu me vejo abençoado e eu te vejo um abençoado. Eu te vejo um filho de Deus, rico das bênçãos e da graça do Pai. Agora, quando eu olho de um ponto de vista religioso, quando eu olho de um ponto de vista de meritocracia, de merecimento, aí eu te vejo sempre perdedor, fracassado, pecador, porque, claro, eu vou olhar para você e vai dizer, não, você não merece isso. Eu vou olhar para aquela pessoa que está vivendo uma vida de qualquer jeito, eu vou dizer, aquela pessoa não merece a graça de Deus. Mas a graça de Deus é justamente isso. É um favor, é um benefício independentemente do merecimento do outro. Aliás, o amor ágape, o amor de Deus, é um amor incondicional. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que Deus deu prova do seu amor em que Cristo morreu por nós, dizendo Paulo, sendo nós ainda pecadores. Então, a palavra da reconciliação é isso. O homem não merecer e Deus agir. Então nunca dependeu do homem. Essa é um grande engano religioso, abençoado. Eu lembro que quando eu comecei a pregar o Evangelho da Graça, no início, eu entrava em algumas questões de debate, questionamentos, tentava convencer os contradizentes daquilo que eu estava pregando. Depois eu amadureci, eu disse, para que isso? Se todo mundo que tem a sua religião vai defender as suas verdades, então
Aquele da religião A, ele vai defender aquele segmento A, da religião B vai defender aquele segmento B, a X, a Y, sempre vai ter lá as suas razões, as suas motivações, as suas percepções, os seus critérios, o seu segmento. Então não faz sentido você discutir evangelho com a religião A e B, não. Então a mensagem pregada aqui pelo canal é uma mensagem que vai reconciliar o teu entendimento de uma obra morta ou de uma religiosidade que você praticou, onde você estava acreditando que aquilo era uma verdade absoluta de Deus. Agora, se essa mensagem surte efeito na tua vida e ela traz um efeito transformador, muda a tua mente, te coloca em um lugar de descanso, amém. Se ela não traz nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de benefício, vida que segue. Cada um vai seguindo as suas crendices, as suas religiosidades, a sua forma de agir, sua forma de pensar, e nós iremos seguir o Evangelho da graça de Deus, que nos apresenta a perfeita em Cristo. Então hoje, nós que conhecemos o Evangelho da graça, não é mais o ministério de Jesus, não é Cristo, não é a manifestação do Filho do Homem. Hoje somos nós. Nós é que temos a incumbência, a responsabilidade de transmitir essa mensagem, porque apesar de ser um livro histórico hoje, ela obtém informações acerca dos feitos de Cristo e do posicionamento que nós estamos nele. Quem está entendendo? E aí nós vamos levando essa palavra adiante. E essa palavra vai trazendo o quê? Conforto, paz nas nossas almas. Olha aqui mesmo no capítulo 3, Paulo está dentro de um contexto, e no capítulo 3, no versículo 4 em diante, Paulo diz assim: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de nós mesmos, de pensar alguma coisa como que vem de nós mesmos, porque a nossa capacidade ela vem de Deus. Versículo 6, o qual nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E aí no versículo 7, Paulo vai dizer: se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel, então o ministério da morte, a lei de Moisés, era para os filhos de Israel, não podia fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então a glória que havia debaixo do primeiro pacto, a glória que havia sobre o ministério de Moisés, sobre a lei, era uma glória transitória. E era uma glória, ou seja, era um ministério de morte. Então aquele povo estava vivendo em uma glória transitória, desvanecente, que iria acabar, e era um ministério de morte, ou seja, aquele ministério de morte também iria acabar. Porque assim como a glória daquele ministério, a morte que atuava naquele ministério também iria acabar. Por isso que João diz que nós passamos da morte para a vida, porque a morte era o ministério da lei. A vida era o ministério da graça em Cristo. Por isso que o escritor Paulo, Romanos 8:2, Paulo diz que a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo é o ministério da reconciliação, que livrou aquele povo do ministério de condenação e de morte. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E aí o versículo 9, Paulo diz: porque se o ministério da condenação foi glorioso, não é glorioso, foi, não vigora mais. Mas aí nós vamos ver os nossos irmãos dizendo que tem que praticar a lei. E se o ministério da morte, versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça.
Então, observe que no versículo 7 e no versículo 9 era o ministério da condenação e o ministério da morte. E aquele ministério da condenação e morte foi um ministério glorioso, porém transitório, desvanecente, estava se acabando. Se você pegar aquele episódio que Moisés está no monte, e quando Moisés desce do monte, e ele desce com o rosto, né, todo glorioso, e quando os filhos de Israel começam a olhar para aquele rosto, aquela glória daquele rosto começava a desvanecer, desaparecer, diminuir, a ponto de Moisés ter que colocar um véu, né, mostrando que não era para acabar imediatamente, teria um período, né, era desvanecente, mas era para demorar mais um pouquinho. Aquilo ali é uma alusão clara da lei de Moisés como um todo, que iria acabar devagarzinho, ó. Então, quando o rosto de Moisés, ao descer do monte, ele está glorioso e as pessoas começam a olhar e a glória daquele rosto começa a desvanecer, assim era a lei de Moisés. Desde que Deus aplicou a lei ao povo judeu por meio de Moisés, de lá até Jesus de Nazaré, no cumprimento da lei, essa lei ela vinha desvanecendo, a glória daquela lei vinha acabando. Se você for analisar, você pega lá do início do ministério de Moisés, que foi um ministério glorioso, e você vem para frente até chegar a Jesus, aqueles milagres, aqueles prodígios, aquelas manifestações extraordinárias, ela vai naturalmente acabando. Por quê? Porque era um ministério desvanecente. Então você vai ver aquele ministério glorioso na época de Moisés e depois, naturalmente, vem os profetas e aquela glória vai se acabando, vai descendo. Aí já vinha profecia do fim dos tempos, profecia da queda do santuário, né? Profecia acerca dos profetas que seriam mortos, profecia da corrupção pastoral de Israel. Então você vai ver uma glória desvanecente, ou seja, você vai ver todo aquele contexto da lei de Moisés diminuindo, acabando. Chega no tempo de Jesus, João Batista é o último profeta no cumprimento da lei, Jesus de Nazaré é o último véu cumprindo a lei. E aí Jesus morre, ressuscita, os pactos ainda estão se cruzando. O escritor aos Hebreus, o apóstolo Paulo, nós acreditamos, ele fala, olha, aquilo que está envelhecendo, perto está de quê? De acabar. Quando ele está ali falando aos Hebreus, mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo comparado ao sacerdócio levítico. Então, você observa que desde a lei de Moisés até Jesus de Nazaré e o cumprimento das profecias, a queda do templo e definitivamente, né, o fim de todas as coisas, o fim do mundo pactual que vem com o juízo de Deus sobre Israel, aquilo veio se acabando, ó, desvanecendo, aquela glória ia diminuindo. Mas quando chegou no ápice da graça, que nós chamamos de a plenitude da graça eterna, quando aconteceu a queda do templo, o fim dos sacrifícios, de fato, a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, ela ganhou o quê? Mais força, mais perfeição. E é por isso que hoje nós nos posicionamos dentro de um pacto perfeito. E essa mensagem da reconciliação é justamente para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Não estou aqui pregando universalismo dizendo que todo mundo é filho de Deus. Aí é uma outra história que a gente já tem falado sobre isso. Não é que todo mundo é filho de Deus, é que todos os filhos de Deus já estão totalmente perfeitos no Senhor. Por quê? Porque a mensagem da reconciliação aconteceu em Cristo. Então hoje é complicado as pessoas serem, né, infelizmente, vítima de condenação espiritual. Se a pessoa está com a doença física, você está em maldição hereditária. Isso é uma maldição espiritual. Isso é um espírito de não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra não, meus irmãos. Estava conversando até com uma tia recentemente e a gente tem uma parente nossa que é viciada no cigarro, né?
E ela não consegue se libertar, ela se esforça tal. E eu falei, olha, não fique imputando medo, não fique imputando cobrança, condenação. Ah, mas é porque ela aceitou Jesus e ela voltou a fumar. Ah, mas é porque ela parou um tempo, mas não conseguiu. Eu falei, olha, gente, ela precisa de tratamento, ela precisa reconhecer que está fraca, precisa procurar um tratamento clínico, psicológico, né? Para, de fato, deixar abandonar esse vício que está acabando com a sua saúde. Mas vocês não podem ficar atrelando uma coisa a outra, porque vocês podem matar a pessoa. Não, menina, você aceitou Jesus e você continua com esse vício, o diabo está destruindo sua vida. A pessoa fica com a mente perturbada a ponto de tirar a própria vida, gente. E eu falava, vocês têm que ter cuidado. Porque a salvação eterna não depende aí do cigarro que ela usa, não. Isso está acabando com a saúde dela. A salvação eterna não depende porque a pessoa está viciada na bebida alcoólica. Precisa se tratar, é um vício. Está destruindo a sua saúde, está acabando com a família. Mas não é isso que define o Filho de Deus, não, gente. Então é por isso que você vai ver na sociedade, né, religiosa, você vai ver os extremismos, você vai ver as perseguições, onde existem pessoas que não vivem, vegetam, né? Por quê? Porque são pessoas que estão tentando se esconder atrás da religião, porque o camarada lá, ele é homossexual, ela é lésbica, ele é assim, ele é assado, e o sistema religioso tradicional atira pedra naquela pessoa, destrói aquela pessoa, acaba com a mente daquela pessoa, condena aquela pessoa, porque Jesus ele não veio para condenar, ele veio para salvar justamente dessa mente cauterizada. Ah, irmão Elcio, mas então você vai ocultar a verdade da Bíblia porque a pessoa se posiciona de forma diferente? Não, a verdade da Bíblia a gente vai continuar falando. Mas a palavra e a verdade da Bíblia não pode ser algo agressivo e condenativo. Ela precisa ser algo falado com amor. É o amor de Deus sendo... Não é que a gente vai ocultar a verdade. O amor não oculta a verdade. Pelo contrário, o amor fala a verdade. Então, a verdade não pode deixar de ser dita por causa do amor. Mas a verdade também não anula o amor. Até porque a salvação e a vida eterna não depende de uma prática carnal. Não depende de uma prática religiosa. E é por isso que a religião cria soberbos, prepotentes, pessoas que se acham melhores do que outras porque elas se dizem santas, perfeitas, porque ela não faz aquilo que aquela outra pessoa faz. Aí vem a Bíblia, vem Jesus e dá um tapa na cara dessa religiosidade, quando aquele fariseu religioso batia no seu peito e dizia: sou dizimista, dou dízimo de tudo o que eu possuo, jejuo 2 vezes na semana e não sou como esse homem pecador. E o pecador, ele não se via digno nem de olhar para o céu, só pedia perdão, só pedia misericórdia. E Jesus disse: eu mostro que ele desceu justificado para sua casa, mas o religioso não. Porque o religioso é assim, ele se esconde atrás da sua religiosidade, achando que é a sua religiosidade que vai levar você para o céu. E ele esquece do favor de Deus, da graça de Deus e dos feitos de Cristo. Que não foi ele que se reconciliou, foi Cristo que o reconciliou, não imputando aos homens os seus pecados. Ou você acha que na época de Jesus de Nazaré não havia homossexual, prostituto, ladrão? Claro que havia. Jesus deixava de pregar o evangelho? Não, continuava pregando o evangelho. Então as pessoas ouviam e a partir do momento que ouviam se inclinavam para ele e aí seguia a caminhada ali da fé. Agora, cada um prestava conta de si mesmo e sua consciência a Deus. Não compete aqui o irmão julgar a tua consciência. Não compete aqui o irmão julgar porque você anda assim, porque você anda assado. E eu não estou dizendo com isso que isso é agradável a Deus. Como não é agradável a Deus, o religioso também fica se gabando da sua religiosidade. Quem está entendendo? Então, abençoados, a palavra da reconciliação é isso.
É você falar do amor de Deus, é você falar da graça de Deus, é você falar dos feitos de Deus por meio de Cristo. Você transmite essa palavra com amor e as pessoas, naturalmente, os filhos que se inclinarão para esta palavra, irão viver, reinar em vida e desfrutar em perfeita vitória. Mas quando o homem ele tem a soberba, a prepotência de achar que é através dele que Cristo está ganhando alma, que se ele não pregar, se ele não batizar nas águas, se ele não levar para a instituição religiosa, Deus deixa de salvar, aí eles anulam os feitos de Cristo e atribuem a sua capacidade, a sua religiosidade, a sua crença, a ideia da salvação. E salvação não tem nada a ver com isso, abençoado. Então, é bom você conhecer a palavra de Deus, é bom você examinar, ter uma base, ter o fundamento para você falar essas verdades ocultas, falar essas verdades que a religião tem escondido das pessoas, mas não se achando no direito de se colocar como mediador entre Deus e os homens, como se você estivesse reconciliando as pessoas com Deus, porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. E é o Espírito que trata com cada um ali. Então, o pai, ele conhece o filho conhece o pai. Então, o pai puxa a orelha do filho, o pai disciplina o filho e o filho se sujeita ou não ao pai. Então, não é um tutor, não é um terceiro que vai administrar e cuidar dos negócios alheios. Não, ele tem que cuidar da sua vida. Então, cuida você da minha vida, da sua vida, eu cuido da minha vida e Deus cuida de todos nós. Amém? Então, abençoados, nós estamos vivendo nisso aí, ó, nesse tempo de reconciliação pelo entendimento. A palavra da reconciliação está na nossa boca, está no nosso coração, e nós iremos falar independente da religião X ou Y, e as pessoas que aderirem, receber esta palavra, por certo, irão descansar e desfrutar desta graça maravilhosa de Deus, sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de imputação, de medo, porque nós temos consciência, a consciência nos basta. Paulo disse, tudo é puro para os puros. Você sabe onde o calo aperta, você percebe quando o Papai do Céu está ali te orientando, o Papai do Céu está ali te conduzindo, quando uma situação aperta, você sabe, é você e Papai do Céu, você sente quando você não está agradando a Ele, quando Ele está exigindo algo da sua parte, quando Ele está te pedindo algo, quando Ele está te pedindo a renúncia, quando Ele está te orientando em algo, então não é o homem que vai determinar, faça isso, faça aquilo, é assim, é assado, porque é isso, porque é aquilo. Não, irmão, é o próprio Deus, é o próprio Pai que ministra em nós. E hoje a gente descansa nisso, porque antes eu queria me colocar como salvador da minha família. Olha, você tem que orar pela sua família, você tem que pagar o preço, você tem que jejuar, você tem que isso e aquilo. Não, eu preciso descansar nessa graça e eles deveriam descansar nesta graça também. Então hoje, quando eu vejo algum irmão vivendo a graça de Deus, conhecendo a graça de Deus, mas desfazendo, menosprezando, sabe? A gente vê muitos irmãos em graça, pessoas que estão frias, desanimadas, e às vezes eu sou questionado, né, assim, mas o que é que eu devo fazer? O que é que você pode fazer para animar essas pessoas? Eu não posso fazer nada. Se a graça de Deus não te avivar, se a verdade de Cristo não te colocar para cima, o que é que eu vou fazer? Fazer igual sistema religioso? Festinha gospel? Convidar cantor para animar a plateia? Para animar a tua fé? Não. A fé é um dom de Deus, é espiritual. E é você que tem que saber o que você quer para sua vida. É você que deve entender e buscar o melhor para você. E o melhor é viver Cristo, é viver a sua graça, é desfrutar do dom da fé, é reinar em vida e em perfeita vitória, enfrentar as lutas que vêm, mas enfrentar com cabeça erguida e não ficar encostando, se jogando, caído. Não. Vivam uma fé racional, sobrenatural de Deus. Amém? Graça e paz, graça eterna. Ficamos por aqui. Obrigado a vocês aí nos comentários. Compartilhem à vontade. E até o próximo encontro, permitindo o Criador.